Oi, pessoal. Boa tarde. Deixa eu ajeitar tudo aqui para nossa conversa. Muito boa tarde para vocês. Nós não tivemos conversa na semana passada, minha garganta não deixou. A gente vai ter uma conversa mais curta hoje, não vai ser enorme, porque eu ainda tô na curva de recuperação e eu não vou pegar mais pesado do que devo. E essa coisa assim dessa voz nasalizada maravilhosa também vai nos acompanhar pelos próximos dias. Tá bom? Obrigado pela paciência de vocês na semana passada. Mas hoje a gente já volta e aí eu tô ainda decidindo o nosso novo horário. Não vai ser quarta pela manhã. Eu sei que tá um caos essa coisa da quarta, porque tô mudando o tempo todo, né? Não vai ser quarta pela manhã, vai ser à noite. E aí vai ser à noitão. Assim, vai ser uma noite que não dê pra dizer, ah, não deu pra participar porque era noite. Vai ser tipo 10 da noite, assim. Porque eu fiz uma coisa umas semanas atrás, uma live 10 da noite, de surpresa, e entrou muita gente pra conversar e tal, então eu acho que é um horário legal. Eu acho que, surpreendentemente, é um horário legal. Nunca na vida eu pensei que 10 da noite ia ser um horário gostoso pra gente conversar, mas pra muita gente é, porque as crianças foram dormir, terminou o trabalho e tal. Então talvez seja um horário pra gente. Aviso vocês. De toda maneira, a da segunda-feira permanece ao meio-dia, por enquanto, pra todo sempre. Tá bom? Vamos lá, já tem gente aqui pra participar comigo. Luciane, vou chamar a Luciane aqui, peraí. Aceite aí. Vamos lá, deve aparecer já. Eu aceitei aqui. Boa boa tarde, Emília, boa tarde, pessoal. Oi, Oi, Gabriel. oi! Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Seja muito Ai, bem-vindo. A Lu é obrigada. aluna da coisa do Lar Montessori, eu não sei de quantas coisas, mas muita coisa, assim, a Luciana tá com a Todas. gente nas coisas. Então seja muito bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Obrigada. Oi, Emília. Tudo bem? Saudade de você. Eu comecei a frequentar o Lar Montessori depois, com a pandemia, eu conheci Montessori, né? E comecei a frequentar e fazer todos os cursos possíveis e imagináveis e autoestudo e formação e depois estou, né, no processo de formação do SENSP em guia Tá. Montessori, agora falta fazer o estágio e a tese, enfim. Tive o prazer de conhecer o Gabriel pessoalmente, tive aula com ele pessoalmente, isso é maravilhoso. Bom te conhecer também. Que bom. Gabriel, tenho duas coisas para conversar com você hoje. A primeira Bora. que eu queria conversar é que, lembra que eu te falei por mensagem, que eu ia falar de Montessori na universidade, né? E eu fui e foi assim muito legal. Eu queria te dar esse feedback. Foi muito bom. Ah, bom. Foram umas 15 alunas de pedagogia, do terceiro e quarto ano de pedagogia, e elas realmente assim não conheciam Montessori, né? Ou conheciam. Eu fiz um levantamento do que elas conheciam em Montessori, e elas conheciam cama baixa, autonomia, coisas básicas, muito básicas, né, de conceitos assim. Então, só que eu fui convidada para falar com essas alunas do segundo plano de desenvolvimento, que eu não entendo tão profundamente. Eu fiz um curso de guia pela AME, né? De guia não, desculpa, de Sim. assistente pela AME. Então eu tenho uma noção geral, mas eu não tinha uma noção de guia mesmo, de atividades e tal. Mas esses conceitos elas adoraram, entenderam e ficaram apaixonadas. E espero que eu tenha plantado aí uma sementinha, né? Mas como é faculdade, universidade pública, a gente tem todo um processo para a gente conseguir entrar e dar uma aula, né? Então, Tem, mas infelizmente. a gente tem que ir pegando. Isso a Edmara me ensinou muito, assim. Ela falou, a gente não nega a oportunidade de lançar uma sementinha. Porque às vezes você fala para Isso. 40 e tem duas ali que falam, nossa, gente, isso é legal. E aí, depois de 10 anos, essas duas voltam num doutorado lá dentro para fazer um trabalho maior. Então, vale a pena, sabe? Exatamente. E assim, é bem isso, a gente nunca nega, né? Foi
público, eu não ganhei nada, Claro. mas eu fui porque eu falei, eu preciso falar. E, e também coloquei o Lar Montessori para elas seguirem. Falei, olha, segue, porque eu comecei Montessori aqui e é de onde eu ainda bebo muita água dessa fonte ainda. Vocês seguem o Gabriel. E a segunda coisa que eu queria conversar com você, eu fiz o seu curso de alfabetização, depois eu tive que me ajudou muito a entender quando eu cheguei no SENSP, né? A gente trabalha materiais, mas esse processo do antes, então eu entendi muito o processo de alfabetização com você para chegar no SENSP e ser apresentado aos materiais, né? Sim, sim. Porque é mais profundo, lá é mais profundo, lá é o início, mas eu precisava saber desse processo antes. Então eu tenho essas duas, mas eu ainda tenho dúvida, porque é claro que quando chega a prática a gente começa a ter dúvidas, né? Sim. Eu estou com a minha filhada de 4 anos e agora aconteceu a explosão da escrita. E Legal. é maravilhoso, gente. Quando a gente começa a observar as crianças com o olhar de Montessori, você fala, meu Deus, ela tinha toda a razão, né? É. E começou a explosão da escrita. Ela está numa escola tradicional, bem Certo, certo. tradicional, só que a mãe quer usar Montessori. Então, daí eu já não sei se bate muito isso. E a mãe fala, me ajuda, porque a Elô, né, a menina, quer falar assim, quer escrever. Madrinha, por exemplo. Madrinha. Mãe, madrinha, maçã. Então, ela faz relações. Mas eu falo para ela, você tem que falar o fonema da letra, né? O som da letra, não o nome da letra. Só que daí, Gabriel, o que a gente faz? Vamos lá. Primeiro, muito legal que você tenha trazido o exemplo de madrinha, porque aí, Lu, eu vou te pedir para colocar o teu microfone no mudo, porque o Instagram é meio burro e ele pega qualquer ruído e fica cortando depois, ó. Que você tenha trazido o exemplo de madrinha é muito legal, porque é muito parecido com o exemplo que o Gabriel Garcia Marques traz quando ele fala da apresentação dele à alfabetização, né? O Gabriel Garcia Marques foi aluno de uma escola Montessori, mas ele não começou numa escola Montessori, ele começou numa escola convencionalésima, numa cidadezinha bem pequenininha e tal. E, e ele fala que a professora ensinava que o M chamava M e o A chamava A, e quando você juntava os dois dava má. E ele dizia, eu não consigo entender como é que se junta M e A, e em vez de NA, a gente tem má, né? Que não faz realmente o menor sentido. Até que chegou a professora Montessori na cidade dele, e aí tem inclusive um livro muito, muito legal, assim, que não é uma sugestão para todo mundo, tem coisas mais urgentes pra vocês lerem, mas a Lu já está em Montessori faz um tempo, então é uma sugestão legal para você. Chama A Professora e o Nobel de Literatura, que é a história da relação entre o Gabriel Garcia Marques e essa professora. E aí ela ensina para ele os sons. Ela ensina e a, e aí ele saca, e aí ele começa a ler, e aí ele começa a se agarrar com os poucos livros que tem na casa dele, que é uma casa pobre, numa cidade pequena, parará, parará. Então, a primeira coisa que eu vou te falar ela é tua irmã, perdão, eu não lembro. Ela é a Amiga, 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 pronto. isso. Fala pra tua amiga vir fazer o curso de alfabetização do lar, assim. Se ela quer usar a alfabetização com a filha dela, fala para ela fazer isso direito. E para ela passar ali umas horinhas assistindo as nossas aulas, porque vai fazer diferença no processo. É difícil você fazer o processo sem olhar o processo como um todo. Né? Falar, não, eu vou fazer isso aqui, agora eu vou fazer esse elementozinho. Agora, dá para usar os elementozinhos. Você falou, ela está numa escola convencional, como é que a gente faz para usar elemento de Montessori na alfabetização e tal? 90% dos nossos alunos do curso de alfabetização são adultos que têm crianças em escolas convencionais. Ou são professores de escolas convencionais, ou são pais de crianças que estão em escolas convencionais. E aí tem duas coisas principais que a gente faz. Uma é o processo que vem logo antes. Então, o que a gente fala ali nas duas primeiras aulas, basicamente, do curso, que é todo o processo
de ensinar as mãos a se movimentarem. Né? Então, a preparação dos ombros, dos braços, das mãos e dos dedos, porque uma dificuldade que muitas crianças enfrentam é a coisa de pegar o instrumentozinho delicado de escrita e produzir a escrita. Então, isso é uma parte. E a outra parte é o que convencionou-se de chamar de consciência fonética, que para Montessori é a decomposição de palavras nos seus sons essenciais. Então, para quem está chegando agora em Montessori, a gente em Montessori não silaba palavras, a gente não trabalha com sílaba. Então, se você tem a palavra na minha frente, tem um post-it desse tamanho escrito respira. Na palavra respira, a gente não vai falar para a criança respirar. Se a gente vai trabalhar essa palavra, a gente vai decompor nos sons elementares. R, E, S, P, I, R, A. Né? Isso exige treino, fazer essa decomposição nos sons e tal, por si só é uma questão, né? E aí, a gente vai usar o jogo dos sons. O jogo dos sons, a gente pode usar com qualquer criança, em qualquer contexto. O jogo dos sons dá para usar com a criança na escola Montessori, precisa, inclusive, se você está numa escola Montessori, pessoa... Jogo dos sons. Não rola fazer uma alfabetização só a partir da letra de lixa. Fica tudo quebrado, tudo desconjuntado. Vai dar errado. Se não está dando errado agora, vai dar errado lá na frente. Precisa de jogo dos sons. E aí o jogo dos sons tem lá 7, 8, 9 fases, dependendo de como você divide. Você vai trabalhar os sons iniciais, os sons finais, depois os sons mediais. Nessa ordem, né? Com a conscientização... Ela tem 4 anos. O fato dela ter 4 anos quer dizer que ela está num momento ainda da vida dela em que os aspectos sensoriais do aprendizado chamam a atenção dela. Que é diferente de quando você tem 5, 6 anos. O pessoal que tem as crianças com 5 anos e meio, por exemplo, fala: Gabriel, meu filho não se interessa pelo jogo dos sons. E aí a gente tem mais uns caminhos, a gente consegue fazer, mas a gente precisa de alguns caminhos para chegar nesse interesse dessa criança de 5 anos e meio. Dá um pouco mais de trabalho, também dá certo, vai mais rápido, porque ela está mais preparada cognitivamente, mas não sensorialmente. O caminho é outro. Para 4 anos é o caminho clássico. Jogo de sons, porque ela vai adorar perceber os sons das palavras, porque é sensorial. Então, conseguir articular aquilo na boca, ouvir e identificar o objeto. Lembra que no começo do jogo do som, você segura o objeto que você está falando, depois você fala do objeto em cima da mesa, o passo a passo mesmo, bem certinho do jogo dos sons. Quando ela estiver lá no meio do jogo dos sons, não precisa nem esperar o final, porque ela não tem 3 anos, ela tem 4. Então, quando ela estiver lá pelo meio para o final do jogo dos sons, começa a trazer as letras de lixa, que podem ser bastão ou cursiva. Em Montessori, a gente vai trabalhar cursiva, mas ela está numa escola convencional, é bem provável que a bastão é. Pode falar se você quiser, viu, Lu? Não precisa ficar em silêncio para sempre, não. Obrigada. É bastão agora, mas o ano que vem já falaram que vão introduzir a cursiva. Porque é bonito, né? A escola convencional acha que é bonito introduzir a cursiva. Então, daí, mais uma preocupação, né, Gabriel? Apesar de que, você falando, né, a mãe é uma mãe... Na verdade, foi essa mãe que me falou de Montessori, que me falou de você, que semeou. Então, ela já tem um conhecimento Montessori antes. Ela começou a fazer o SENSP comigo, mas ela não conseguiu terminar. Então, assim, não é uma pessoa que não tá crua em Montessori. Ela sabe muito bem o que é. Mas daí a gente fica na dúvida, né? Porque foi o que eu falei para ela. Eu falei, olha, eu acho que talvez introduzir a letra de lixa agora, a gente vai criar uma confusão, porque ela tá na bastão na escola, né? E eu tentei fazer isso com a minha filha e não deu certo. Eu parei, né? Eu comecei a fazer o curso de alfabetização com você para fazer com a minha filha, né? E eu tive que parar no processo, porque estava virando uma salada a cabeça dela. Eu falei, não, para e deixa a escola caminhar com ela. Deixa caminhar. Ela pode inserir a letra de lixa. O que vai dar a salada é se ela tentar disputar com a escola qual o formato de letra que ela vai apresentar. Se essa menina está sendo apresentada agora a letra bastão, a gente não vai entrar na disputa com a escola. A gente traz a letra de lixa por quê? Porque é uma forma de memorizar o formato das letras além dos olhos. É difícil
você usar só os seus olhos para memorizar as coisas. Se você tem a chance de usar olho e movimento, a Lillard, no A Ciência por Trás do Gênio, o livro que ela descreve a ciência de Montessori, ela fala muito da importância do movimento para a cognição. Se a gente traz o movimento na memorização, porque basicamente é isso que a gente está fazendo, na memorização da forma das letras, fica mais legal, porque uma criança de 4 anos gosta mais de se movimentar do que de só olhar as coisas, né? E fica grande, porque provavelmente na escola o que ela vai ter é aquela coisinha pontilhada para passar o lápis por cima, que é uma forma muito refinada de tortura, né? Então, se a gente traz a coisa grande para ela passar o dedo e sentir de verdade, né? Um dedo ou 2 dedos, tal. A Montessori vai falar para a gente passar um dedo. Mas se você quiser passar 2 dedos, passa 2 dedos. Isso não é um ponto central da discussão, não. Passa lá o dedo na lixa, sente, aí vai lá na lousa, pega o giz na lousa, que é grande, que não é apertadinha, que nem o caderno, e aí reproduz. Aí passa o dedo, aí reproduz. Passa o dedo, reproduz. Mas sem pular aquela preparação motora anterior, né? Onde é que poderia haver um nó com a escola, mas que a experiência vem mostrando pra gente que não rola esse nó? É nesse processo que eu estou te falando. O que você fez de disputar com a escola a forma da letra é um outro nó possível. Mas onde é que o nó pode acontecer se a gente não presta atenção? Se você passa para a criança o fonema como se fonema fosse nome, aí causa confusão. Então, a gente fala para a criança, o som desta letra é tal, né? Porque ela vai dizer, esse é o B, por exemplo. Esse é o B. Ela vê ali a letra de lixa B. Esse é o B. Isso, esse é o B. E o som dessa letra é B. E aí a criança vai abrigar. Na escola Montessori, não. Na escola Montessori, a gente vai trabalhar só o som primeiro e mais tarde vai trazer o nome da letra, que é o mais coerente. Mas como a escola convencional traz o nome, a gente recebe, não disputa, abriga essa verdade, que é uma verdade, não impõe uma contradição para a criança e diz isso, esse é o nome da letra. O som dessa letra é B. A gente não fala esse é o B. Porque se a gente fala esse é o B, ela fala agora lascou-se. Porque esse pessoal não sabe dizer o que é a letra. E aí eu vou ter que descobrir sozinho e aí não dá. Então, se a gente não fizer esse nó, não tem nó. Porque aí o resto do processo, você está respeitando a forma de letra que a escola está trazendo, a letra bastão. Você está acatando a verdade do nome da letra que a escola está trazendo e adicionando o som. Aí você dá ferramentas extra. O som é uma ferramenta extra. Traçar a letra na letra de lixa é uma ferramenta extra. Trabalhar com giz antes de trabalhar ali no papel pequenininho, ferramenta extra. E toda aquela preparação, nossa colega escreveu aqui, cadê? Sobre ser escreveu aqui. É Valéria? Não, não é Valéria, não. A foto é muito pequenininha, eu fui olhar de pertinho. A coisa da... vocês fazem umas coisas que, gente, tem que ter piedade da criança, né? A escola está fazendo bastão, eu tentando cursiva. Lá no curso de alfabetização, a gente fala que não é para disputar. A Montessori fala, o objetivo de nosso processo não é transformar a maneira da cultura da criança de escrever. Nós só estamos trazendo uma forma mais fácil de fazer a mesma coisa, né? Aí a gente não aguenta. Por que a gente não aguenta? E aí eu não estou te acusando, não, Lu, mas é uma questão cultural da gente Montessori. Nós temos fetiche. A gente olha para o negócio e eu falo, eu quero que na minha casa ou na minha escola seja igual o Montessori Guide, seja igual a foto da escola Leporte, seja igual a escola paradã, paradã. E aí tem essa escola brasileira de renome maravilhosa. Então, eu quero que seja igual àquela escola, igual a essa. Tem aquela Instagrammer ali que faz não sei o quê e ela tem fotos maravilhosas. Eu quero que na sala da minha filha aconteça paradã. Esquece isso. A parte importante é o processo cognitivo e emocional. É que essa criança se apaixone pelo processo de escrever.
né? E aí a sobrancelha escreveu ali, primeiro passar o dedo na letra, na forma geométrica, tal. Pode, é bom, né? A gente apresenta ali os encaixes de desenho para a criança passar o dedo antes de desenhar, tal. Todo esse processo, né? Diga lá. Gabriel, eu acho isso muito importante que você falou agora, sobre a gente ter o ideal, que é o que Montessori trouxe para nós, aquele, né, que é maravilhoso, mas o possível, né? A gente precisa fazer essa ponte, porque senão a gente se frustra muito nesse processo, de querer muito esse ideal, a gente se frustra demais e larga a mão e fala assim: isso aqui não dá certo, não. Isso aqui só deu certo para Montessori, não dá certo para mais ninguém. E não é assim, dá certo, só que a gente tem que ver todo o processo, né? O processo que é feito na escola, o processo que a gente faz em casa, né? E isso é muito relevante. Eu, por exemplo, tenho duas experiências, né? Minha experiência como mãe da Isabela, que tem 9 anos, e que eu não fiz nada, exatamente nada de Montessori com ela, porque eu descobri Montessori, ela já tinha ali seus 5 anos. Fui tentar fazer, assim, não fiz nada de Montessori no sentido assim, vida prática, torre de aprendizagem, nada, 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 nada. E hoje eu colho amargos frutos disso, porque assim, a autonomia dela é bem precária, sabe? Coisas muito assim, ficaram resquícios, né? Vai botar num post-it aí, ou numa anotaçãozinha. Nós vamos ter ainda esse ano, provavelmente junho, julho, Ah, encontros sobre o segundo plano do desenvolvimento. perfeito. Você vê, Preciso. porque você não vai chegar no final desse ano colhendo amargos frutos de nada, porque com 9 anos tem um monte de vida e tem um monte de coisa que a gente pode É, fazer com a criança. Então nós não vamos desistir porque tem 9, porque tem 5, não, tem muita, tem vida. Eu recebi aluno com 12 e tinha um monte de coisa maravilhoso. pra fazer. Eu Tive um preciso, menino Gabriel. com 12 que ele falou pra mim assim: a gente criou um projetinho na escola, faz tempo isso. A gente criou um projetinho na escola que as crianças, os adolescentes, iam fazer uma lista de coisas que eles queriam aprender e que a escola não ensinava. E aí eles queriam aprender a cozinhar. E aí eu fui falar com ele. Eu adoro cozinhar. E eu era homem, que era uma parte importante desse processo. E aí eu fui falar com ele. E aí eu era homem, ficou maravilhoso, né? Aí eu fui falar com ele e falei: o que você já sabe cozinhar? E aí ele falou: nada. Eu falei: não, alguma coisa você sabe, bora. O que você sabe fazer? Ele falou: não, não sei nada. Eu falei: um sanduíche. Ele falou: nunca fiz um sanduíche. Aí eu falei: ok, beleza, é nada mesmo. E um Nescau, você já fez Nescau? Ele falou: não. Eu falei: você toma Nescau? Tomo, todo dia. Eu falei: tá. Você já viu alguém fazer? Ele falou: não. Eu falei: como é assim de manhã na sua casa? Ele falou: eu vou comer na mesa no café da manhã e a fulana atrás. A fulana era ou empregada doméstica ou babá, alguma coisa. E aí eu falei: tá bom, então a nossa primeira tarefa vai ser fazer Nescau. Você vai chegar na sua casa e vai descobrir onde é que guardam o leite, onde é que guardam o pó do achocolatado e tal. E aí ele descobriu, anotou, voltou para a escola. Aí a gente fez receita de Nescau. Receita. Aí ele foi para casa e fez. E aí todo dia ele fazia o Nescau dele de manhã cedo. Aí a gente fez sanduíche. Aí todo dia ele fazia o sanduíche dele de manhã cedo. Aí ele foi aprender a fazer ovo. Aí aprendeu a fazer ovo, ovo frito, ovo cozido primeiro, ovo frito depois. Chegou depois de uns 3, 4 meses, ele fez pizza para a família. Então, e ele chegou para mim com 12, né? E eu nem estava acompanhando o processo dele e imagino que não era uma família que incentivava a autonomia, porque se incentivasse ele sabia fazer Nescau. Então, provavelmente não era. Você tá aí, tua filha tá aí. Então, assim, não vamos colher amargos frutos, não. A gente resolve isso em junho e julho. Fico muito feliz de saber que eu vou ter essa oportunidade, porque eu espero ansiosamente. E eu falo, meu Deus do céu, eu não fiz nada, Senhor Jesus. E daí, né, Deus sempre dá uma nova chance pra gente. Eu engravidei da Luísa e tá vindo a Luísa aí com tudo, né? Então, sobre o processo. Esse processo, ele é muito importante a gente entender do ideal e do possível, né?
não consigo fazer o ideal, mas eu consigo fazer o possível. Quando eu quando eu fiz o curso de alfabetização com você, é isso que eu queria dizer. Quando eu fiz o curso de alfabetização com você e fui tentar aplicar, foi tudo muito errado. Deu tudo muito errado. Por quê? Porque eu não tinha feito todo o processo anterior. Mas eu não desisti, eu continuei estudando, continuei procurando, falei, não, eu preciso saber sobre isso. Enfim, e ela se alfabetizou e está escrevendo maravilhosamente com cursiva e tal, mas ver todo esse processo. Então, até falar para quem está aqui na live, né? A gente realmente, o ideal, o Montessori Guide, igual o Gabriel está falando, que é maravilhoso, aqueles vídeos que a gente vê e até chora, às vezes a gente não consegue fazer em casa, e nem na nossa escola. Mas a gente precisa continuar acreditando, porque a criança ela tem muito potencial, né? E a gente tem que explorar E todo esse potencial. eu concordo com você parcialmente. Eu acho que não é uma diferença entre ideal e possível. Eu acho que é uma questão da gente escolher o ideal. A questão, o que deve ser ideal para a gente não é a foto do Instagram. O ideal para a gente tem que ser ajudar a vida da criança, né? O ideal para a gente tem que ser trazer os recursos de uma maneira que sirva para aquela criança, né? A gente precisa. Eu tenho dificuldade nessa questão do ideal e do possível, porque normalmente quando isso aparece em Montessori, é porque a gente estabeleceu como ideal uma historinha e não uma criança que existe. Então não é uma questão de alto ou baixo. É uma questão de para onde a gente está olhando. A gente tem que, em vez de olhar para o Instagram, olhar para a criança que está ali. Em vez de olhar para o YouTube, olhar para a criança que está ali. Né? Se o nosso ideal estiver inteiro direcionado para a criança que existe, a gente tem um ideal para perseguir que não é o possível, que é um ideal. Que é o ideal mesmo. Né? Agora, se a gente dá as costas e fala, não, eu quero aquilo... Por exemplo, você vai fazer comida. Quando você vai fazer comida na tua casa, comida para o almoço, você pensa, eu não estou fazendo o ideal, porque você não está fazendo lagosta flambada com parará. Não, é ideal. Você fazer ali o frango na frigideira, o arroz com feijão, a salada, tal. Isso é ideal. Porque aquilo é o propósito. Você está alimentando pessoas, comendo comida gostosa, saudável, tal. Aquilo é o propósito de fazer um almoço. Então não é porque você não está fazendo lagosta que você não está fazendo o ideal. E a lagosta não está mais elevada que o frango. A lagosta é só outra coisa. Funciona num restaurante uma vez por ano, uma vez a cada sei lá quantos anos. Eu não gosto de lagosta. Eu comi uma vez convidado, então eu sou um péssimo exemplo para falar de lagosta. Mas assim, você comer ali uma comida chique num lugar, parará, parará, é um negócio que funciona para uma situação. Meu filho é homeschooler e eu passo o dia inteiro com o meu filho, todos os dias, e tenho um monte de dinheiro, então posso comprar todos os materiais e parará, parará, parará. Isso é um real, isso não é um ideal. Um outro real é: o meu filho vai para a escola, parará, parará, uma escola convencional, e eu tenho ali um tempo com ele à noite, eu tenho uns materiais que eu fiz ali, baseado no que a gente aprendeu no curso, tal, eu produzi o material ou não produzi, e eu ajudo com a lição de casa da melhor maneira para o desenvolvimento dele, para ele continuar se interessando por aprender. Outro real. O homeschool não é ideal. É só um real, é uma realidade. Né? E aí eu quero fazer mais um comentário, porque você falou, fiz o curso e deu errado. Faz de novo. Faz de novo. Assiste de novo e aí esse recado é para todo mundo, né? Porque o curso de alfabetização vai deixar de ser um curso que tem turma. Ele vai ser um curso que vai ficar aberto para quando as pessoas quiserem fazer. Aos poucos, todos
os cursos do lar vão mudar para as pessoas poderem fazer quando precisam fazer, e não quando o Gabriel decide que elas devem fazer. E aí, essa é uma insistência, assim. Quando eu falo nas aulas que alguma coisa é mais importante do que outra coisa, acreditem em mim. Porque a gente se agarra em fetiches. A gente não pode se agarrar em fetiches. Porque as crianças perdem. Não, eu falo que o curso deu errado, você entendeu, né? Que o curso deu errado no sentido meu, não que no curso não foi bom, é maravilhoso para mim, para o meu conhecimento, foi perfeito. Porque eu cheguei lá no SENSP, eu já tinha todo esse preconceito aqui que precisava, né? Mas eu vou fazer de novo. Até peguei meu caderno aqui para dar uma olhada em todas as anotações que eu fiz. E eu acho que é isso, Gabriel. É isso que eu queria dizer para você. Agradecer a oportunidade de conversar com você. Obrigado. E eu vou pensar em tudo isso que você falou. E você começou a falar, e eu tenho que escolher um tema para minha tese, né? De formação agora. Eu falei, gente, é um ótimo tema, né? Esse que a gente está falando aqui. Como a alfabetização na escola tradicional, e com Montessori ali, vou amadurecer sobre isso. Montessori como ferramenta. Montessori como E tem uma coisa ferramenta. que a gente não enxerga, né? A gente só enxerga o método na integralidade dele. E às vezes não é a integralidade dele que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de ferramentas. E aí você fala, eu não estou aplicando o método. Não, não está. Mas você está usando uma ferramenta extremamente valiosa que vai ajudar muito. Então vale. Vale. Vou conversar com a Marion. Obrigada, Gabriel. Acho que tem outras pessoas querendo falar com você. Muito obrigada, viu? Foi muito bom a Eu não nossa tenho conversa. certeza, não. Hoje foi só a nossa conversa mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço. Abraço. A Lu tá encerrando ali o videozinho. Gente, hoje nós vamos ficar meio que por aqui, porque eu preciso descansar a garganta mais um pouco. Tem aula amanhã, tem aula depois de amanhã, tem live. Então eu não consigo tocar por 1 hora. Fiquem de olho aqui no lar. Eu comentei com vocês que o curso de alfabetização logo mais vai ser aberto para você fazer quando você quiser. Então, se você tem interesse, fica aí de olho. E a gente logo mais vai ter uma daquelas semanas muito legais de aula gratuita que a gente faz de vez em quando. Vai se chamar O Poder da Criança. A gente vai falar sobre uns assuntos bem legais, assim, bem profundos desses, que quando a gente entende, mudam o jeito da gente conviver com as crianças. Isso vai fazer parte de uma transformação do Lar Montessori. Vários dos cursos do Lar Montessori vão ficar mais profundos e mais acessíveis ao mesmo tempo. É a primeira vez que dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai conseguir pegar alguns cursos do lar, juntá-los com algumas aulas extra para deixá-los mais aprofundados, e a nossa proposta vai ser um primeiro curso profundo de Montessori para todo mundo, focado em quem não tem formação em Montessori ainda. E a gente vai ter essa semana de bate-papos chamada O Poder da Criança para começar esse processo junto, esse processo de transformação junto. Então fica de olho, tá bom? Vai ser esse mês ainda o bate-papo, semana que vem, na outra. Fica de olho aí que já eu divulgo. E se você quer fazer o curso de alfabetização, também. Tá certo? Gente, muito obrigado. Uma tarde, eu ia falar um dia, já não posso. Uma tarde maravilhosa para vocês. A gente se encontra, quem é meu aluno amanhã, ou depois, ou quinta. E quem não é meu aluno ainda, a gente se encontra na próxima live, que vai ser à noite, com certeza. Eu digo para vocês o dia logo mais, tá bom? Abraço, gente. Até a próxima.